a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Somente esse versículo, os irmãos podem sentar em nome do Senhor. Eu vou estar usando aqui embaixo, irmão. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado graça para nós estarmos diante da sua pessoa. Irmãos, eu quero te dizer que Deus ainda tem uma palavra para o teu coração na noite desse dia. Eu não tenho dúvida disso. E a palavra foi preparada justamente para hoje. É hoje que você vai receber essa palavra da parte de Deus e vai sair daqui mais edificado, mais crente, mais fiel, mais prudente, porque o Senhor está conosco. A palavra que nós lemos, irmãos, nesse texto, fala de um assunto um pouco complicado. O reinado de Davi estava transcorrendo tudo normalmente, e o rei Davi acabou cometendo alguma coisa que não deveria cometer. Ele adulterou, e por ter passado por esse problema, não vou estar aqui relatando o acontecimento, mas as consequências. Deus envia um profeta chamado Natã, e Natã vai falar com Davi através de parábolas. Então ele chega na casa do rei Davi e diz: olha, Davi tinha um homem muito rico. Esse homem tinha mais ou menos 100 ovelhas ou mais, e tinha o seu vizinho que tinha apenas uma ovelha. Essa ovelha, ele dormia com ela e cuidava dela normalmente. Chega na casa do homem muito rico, um viajante, e o viajante o homem muito rico querendo dar um banquete para o viajante, manda pegar a ovelha do seu vizinho que só tinha uma. Mandou pegar e matar e oferecer em banquete ao viajante. Não pegou das suas 100. E eu estou aqui como um representante de Deus para que o rei julgue esta causa. O rei ficou furioso, nervoso, e disse: o homem que cometeu tal coisa, ele é digno de morte. Quando ele deu a sentença, o profeta Natã diz: olha, Davi, infelizmente esse homem é você. Você fez e aconteceu com a mulher de Urias e ainda assassinou Urias. Por isso que eu estou aqui para falar com você. Então, Davi, irmãos, ele estava com um grande problema. O profeta Natã, usado por Deus, diz: olha, mas eu quero te dizer que o teu pecado foi traspassado, tu não vais morrer, mas as consequências serão muito graves. E como realmente as consequências daquele pecado na casa de Davi foram terríveis. Mas nós não vamos falar das consequências, vamos falar do problema. E o tema da mensagem que Deus colocara no nosso coração para compartilhar com a nossa igreja aqui nesta noite é o seguinte: enfrentando problemas e seguindo em frente. Mesmo diante de um problema, de uma grande dificuldade que a gente pode encontrar no decorrer da nossa trajetória de vida, que nós venhamos nos deparar, e nós não estamos isentos de enfrentar um problema, uma dificuldade. Nós não podemos
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Uma noite pode ser um período de tempo de sofrimento. Se você está chorando, continue chorando, continue buscando, continue vivenciando a tua dificuldade, mas este choro não é para sempre. Você está chorando, mas logo, logo você vai ter o teu momento de alegria. Louvado seja Deus. Vivencie o problema, chore, compartilhe, esteja lá de joelho, falando com Deus, compartilhando a tua dificuldade, o teu problema. Fale com Deus, Deus quer ouvir. Tem momento, irmão, que você tem que falar só você com Deus, mas tem momento que você tem que botar a boca no mundo e dizer, como dizia o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém vai querer te neutralizar e vai dizer: para, cego, para, ele não quer negócio com você. Mas alguém vai dizer: olha, tenha bom ânimo, levanta, ele está te chamando. O problema é seu, a dificuldade é sua. O cego sabia que o problema era dele. Não importa o que os outros vão dizer, o importante é que você esteja vivenciando a dificuldade que você está enfrentando. Aprendendo com Davi, enfrentando problemas e seguindo em frente. Veja lá, lute, mas sem ser neutralizado. Precisamos lutar e persistir enquanto houver esperança. Davi estava orando já há alguns dias, chorando, jejuando, buscando por a vida daquele pecado que ele cometeu, o fruto do pecado. Mas ele estava atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava diante de uma dificuldade, mas ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele não estava neutralizado, não. Ele sabia, ele estava lá em jejum e oração, em consagração, certamente com a presença do Espírito de Deus. Porque a partir do momento que ele foi ungido rei, o Espírito de Deus fez parte da vida dele. E como ele diz lá no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava com ele, mas ele estava ouvindo o que estava acontecendo ao seu redor. Aleluia. Ele estava ouvindo os servos de Davi falando baixinho entre eles. O contexto dessa palavra diz isso: olhava entre eles e conversava. Davi está aí de novo, está orando, mas a criança já morreu, não tem mais jeito. A criança já se foi, já partiu para a eternidade. Davi escuta aquilo e diz, levanta a cabeça depois de alguns dias de oração e jejum: a criança é morta. Disse: ela é morta. Ele estava percebendo o que estava acontecendo à sua volta. Ele não estava neutralizado, não. Irmão, nós temos que saber o que é que está acontecendo à nossa volta. Nós somos seres conscientes, pensantes. Há quem diga que pensar no esforço, crer o conforto. Ah, eu acredito, a pessoa precisa de alguém para orientar, mas você tem a mente de Cristo, diz as Escrituras. Davi estava ali, mas não estava neutralizado. Ele estava ciente do que estava acontecendo à sua volta, do que estava acontecendo ao seu redor. E quando ele viu que a criança já estava morta, que não tinha mais nada para fazer, aí, irmãos, era hora de parar. Ele já vinha orando e jejuando há alguns dias, buscando a presença de Deus e pedindo que o Senhor poupasse a vida daquela criança, porque a criança não era culpada, mas o culpado era ele, perceba. Mas agora a criança morreu, mas ele continuava enfrentando o problema. Quando você estiver lutando, quando se desgastar até a última gota de esperança, talvez você ouça e veja que muita gente quer que você pare e que desista do teu problema.
Tem pessoas que vai chegar para te neutralizar e vai dizer: olha, para, não dá mais não. Desiste desse negócio. Isso não é para você. Tem pessoas, irmão, que não vão querer te ajudar, mas vai querer te neutralizar. Antes que ele te neutralize, Deus está me usando nesta noite para parar com você. Encare o problema de frente. Glória a Deus. Encare a dificuldade de frente. Não desista. Não desanime. A dificuldade pode ser tremenda, mas Deus tem uma vitória preparada para a tua vida. Deus tem uma vitória preparada para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o rei Davi, quando viu que não dava mais para continuar lutando, para continuar orando, ele para. Mas ele não foi neutralizado. Você deve investir na sua prioridade. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que você está atravessando? O que é prioritário para você? Nós que estamos aqui nessa noite, o que é prioritário para você? Qual é a tua prioridade? Olha, irmãos, dentre as coisas materiais, tem muita coisa que são prioridade na nossa vida. Estudo, casamento, ter uma casa, ter uma vida financeira bem sucedida. Mas o prioritário para a nossa vida é servir a Deus e almejar chegar na mansão celestial. Como disse Jesus: Glória a Deus. buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele mencionou o contexto desse texto lá no Evangelho de São Mateus. O que é que vocês estão buscando? Riqueza? Ah, os gentios buscam isso. Eles estão querendo, eles se preocupam com o que vão vestir. Mas eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, da sua riqueza, vestiu-se como os lírios dos campos. E se Deus veste o lírio do campo, que hoje está verde, amanhã murcha e não serve mais para nada, Ele não dá vestimenta para vocês. Mas o que é que vocês estão buscando? É comida? Está faltando o que comer? Então olhe para as aves do céu. Elas não plantam, nem colhem, nem ajudam o celeiro, mas o Pai Celestial os alimenta. Será que vocês não têm mais valor do que uma ave do céu? Deus irá dar isso para vocês. Mas eu vos digo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e deixa que Deus acrescenta as outras coisas. Irmão, qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? É estudo, é casamento, é casa, é carro, é dinheiro? O que é que você está querendo? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e deixa Deus acrescentar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e deixa Deus acrescentar tudo que for na tua vida. Mas busca o reino de Deus. Qual é a tua prioridade? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e deixa que Deus vai acrescentar as prioridades. Aí daqui a pouco nós vamos ver os irmãos testemunhando: ah, Jesus curou, Jesus operou, Jesus abençoou, Jesus abriu porta de emprego, Jesus mandou emprego onde não tinha. Isso é motivo de você se alegrar e dar glória a Deus. Isso é motivo de você agradecer e adorar esse Deus que abençoa e tem abençoado a tua vida. Louvado seja Deus. Enfrentando problemas e seguindo em frente. Não perca a percepção daquilo que está ao seu redor, para não ficar alienado e ver a hora de mudar. Davi não perdeu a percepção do que estava à sua volta. Ele sabia qual era a hora de mudar. Quando ele teve que mudar, uma pessoa que é alienada é uma pessoa que desconhece dos seus direitos e deveres. É uma pessoa que é guiada pelo que a sociedade diz.
Passa aí, meu querido, não dava mais. Ele tinha que parar. Seguindo em frente, Davi se levantou da terra. Ele estava de joelho, consagrando, orando, com o rosto no pó. Mas a partir do momento que disseram a criança já morreu, ele sabia que continuar fazendo aquela consagração e aquele jejum era besteira. Não dava mais. Ele se levantou da terra. Significa, ele mudou de posição. Ele saiu para uma posição melhor. Ele mudou para melhor. Ele deixou o lugar de morte e aprendeu a mudar de posição e conquistar novos mundos. Irmãos, quando não dá mais por aquele caminho, é porque Deus já está preparando uma outra estratégia para você. Tem hora que você tem que mudar. Tem hora que eu tenho que mudar. Eu não posso continuar insistindo em uma coisa que eu estou vendo que não vai dar certo. Se eu estou vendo que não vai dar certo, por que eu vou continuar insistindo? Por que eu vou continuar com essa besteira? Davi sabia que o seu filho já estava morto. Davi sabia que ele não podia mais trazer aquela criança à vida. Até os seus servos olharam para Davi. Davi se levantou, se ungiu, tal. Comeu, mas sempre quando a criança estava doente e estava viva, ele jejuava. Agora a criança morreu. Quando ele se levanta, se unge, Davi diz: olha, eu não posso trazer ela para mim. Eu é que vou para ela agora. Mas eu quero te dizer, irmão, nesta noite, se você está atravessando a dificuldade, chegou a hora de parar. Se você está investindo numa coisa que não dá certo, para. Continuar investindo naquilo que não dá certo é besteira. Eu vou usar um exemplo: uma pessoa vai fazer um curso universitário que ele não gosta. Quero ser um engenheiro, mas eu não gosto de matemática, não gosto de cálculo. E para quem vai ser engenheiro se engenharia tem cálculos tremendos de matemática? A pessoa não gosta, não sabe, não se adapta. Investir nisso não é besteira. A pessoa tem que procurar outro caminho, outro viés. Então, se chegou a hora de mudar, muda. Porque se Deus está falando com você nesta noite, para você mudar, é para o teu bem, não é para o teu mal. Tem hora que tem que parar. Tem hora que tem que parar. Mude de posição. Mude para uma posição melhor. Davi sabia que ele tinha que mudar para uma posição melhor. Ele tinha que deixar aquela posição de inferioridade e passar para uma posição de superioridade. Quem sabe nessa noite você está numa posição inferior, mas Deus está te dizendo: é hora de mudar para uma posição de superioridade. Você não é cauda, você é cabeça. Você não foi chamado para ser derrotado, você foi chamado para ser mais do que vencedor por aquele que te amou, Cristo Jesus. Se chegou a hora de mudar, muda, porque Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Davi se levantou da terra, deixou o lugar de morte, aprendeu a conquistar novos mundos, se levantou, saiu da posição inferior, passou para uma posição superior, se levantou da terra, ele mudou para uma posição melhor, deixou o lugar de morte, aprendeu a mudar para uma posição de vida. Ele deixou aquele lugar de morte. Enquanto ele estava de joelho, clamando, buscando pela vida, ele estava tentando solucionar um problema que ele mesmo tinha causado. Veja bem, irmão, quem entrou no problema foi ele. Quem procurou a dificuldade foi ele. Não foi Deus que colocou uma pedra de tropeço no caminho dele, não. Foi ele que procurou. Foi ele que entrou na dificuldade. Eu me recordo aqui de Moisés, quando ele chegou lá no Monte Horebe. Eu quero conjecturar. Deus aparece para Moisés, ou o mensageiro de Deus, e começa a conversar com Moisés. E Moisés conversava com aquele mensageiro. Aquele mensageiro diz: olha, Moisés, coloca a mão no teu seio. Moisés coloca a mão, tira a mão está leprosa. Coloca de novo, colocou, tira, estava boa. O que é que eu aprendo, irmão? O problema pode estar dentro de mim. Eu fico procurando o problema na vida de um, na vida de A, na vida de B.
dificuldade, eu estou esperando, olhando para um e para outro. Não, o problema está comigo, a dificuldade está comigo. Eu tenho que mudar de posição, eu tenho que me converter, eu tenho que buscar Cristo, eu tenho que ser crente, eu tenho que ser fiel. Sou eu que tenho que buscar Deus. Às vezes eu fico apontando para um, para outro, olhando o cisco no olho do outro. Jesus disse: olha a parte e perturbar os outros. Ao invés de ficar olhando o cisco que está no olho do outro, olha a trave que está no teu olho e para de olhar o cisco no olho do outro. Esta noite, meu irmão, é noite de conserto, é noite de nós buscarmos a Deus, é noite de nós nos consertarmos, é noite de nós dizermos: Senhor, eu quero mudar para uma posição melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mudar para uma posição melhor. Avança aí. Enfrentando problemas, seguindo em frente, se levantou da terra, se lavou, tirou tudo que estava grudado nele e que ele não conseguia vencer. Ele não conseguiu vencer aquilo que estava impregnado nele. Pecado e pecado sendo consumado gera morte, gerou. Empatava Davi progredir e crescer. Quando ele viu que não dava mais jeito, ele se levantou. Segundo passo, se lavou. Você está no lugar certo. E a palavra diz que nós estamos limpos pela palavra. A palavra de Deus é água. Ela lava, ela limpa coração. Deus é especialista através da sua palavra de tirar maus pensamentos, de tirar pessoas que têm um olhar pernicioso, de tirar tudo aquilo que está impregnando a nossa vida, que está amarrando a nossa vida. Porque, irmãos, consequências de coisas erradas vai atrapalhando a nossa vida, a nossa espiritualidade, o nosso servir a Deus. Mas nesta noite se levante e diga: Senhor, com teu Espírito, com a tua palavra, lava a minha vida. Como Davi disse: lava-me, Senhor, e eu ficarei puro. Lava-me, ó Deus, e eu ficarei limpo. Então eu ensinarei os transgressores a tua lei, e os pecadores aqui se converterão. Se levante, mude de posição. Se você não está dando fruto, se a posição que você está, você não está conseguindo produzir aquilo que Deus queria que você fosse, esta noite é noite de você mudar de posição, é noite de se levantar, é noite de se lavar e dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção na tua mão, eu quero ser mais uma bênção na tua mão. Esta noite é noite de vitória. Enfrentando problemas e seguindo em frente, se levantou, se lavou, se ungiu. A unção com óleo era um costume do povo judeu. Era um costume do povo judeu de passar óleo para proteger a pele do passado ruim, do fracasso, do problema não resolvido. Proteger a mente e o coração. Unção, simbolicamente, é a presença do Espírito. Já mudou de posição? Já se lavou? Agora, como diz a palavra, 3 Espíritos. Com a tua unção, com a unção, com o teu óleo, com o teu azeite, a Escritura diz: em todo tempo sejam brancos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu aprendo com isso, irmãos, que unção é a presença do Espírito Santo. Para o
As vestimentas. Se a tua vestimenta espiritual está atrapalhando o teu viver, e eu vou até um pouco mais além, se a tua vestimenta está atrapalhando a tua comunhão com Deus, se a tua vestimenta está atrapalhando a comunhão com Deus de outra pessoa, de outros, esta noite é noite de mudar, esta noite é noite de mudar, como Deus falou com aquela igreja lá do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Eu vou te aconselhar, você que não está vendo, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, ou compre colírio e unja o teu olho para que tu vejas, e compre vestes brancas e compridas para que não vejas as tuas vergonhas. Ah, irmãos, essa noite é noite de mudança. Quem está pedindo mudança para nós é Deus. Quem está pedindo mudança para mim é a palavra de Deus. Eu tenho que mudar, eu tenho que me santificar, eu tenho que buscar, eu tenho que me converter, eu tenho que estar diante da pessoa de Deus. Davi mudou as vestimentas, tirou aquilo que estava atrapalhando a ele, tirou a veste de morte e vestiu a veste de vida. Depois entrou na casa do Senhor. Ele foi ao lugar certo. Glória a Deus. Enquanto ele estava em oração e jejum, ele não foi à casa de Deus. Ele esperou. Irmãos, Davi foi, você já está. Aqui é a casa de Deus. Você já está no lugar certo. Davi foi, você está no lugar certo. Se está no lugar certo, tem que sair daqui abençoado. Tem que sair esta noite vitorioso. Tem que dizer: problema, hoje você vai deixar a minha vida. Problema, hoje você vai sair. Hoje eu vou ser vitorioso, porque eu vou te encarar de frente. Encare o problema de frente, irmão. Você está no lugar certo, na casa de Deus, onde você recebe a orientação, onde você recebe a palavra, onde Deus te diz o que é que você deve e o que não deve fazer. Você está no lugar certo. Louvado seja Deus. Ele entrou no templo, ele adorou o Senhor. A criança morreu, mas ele não murmurou, ele não se queixou, ele não murmurou, não. Ele não ficou resmungando, não, com cara feia, não. Eu não consigo entender, meu pastor, como é que tem crente que acontece alguma coisa com ele, mínimo, não tinha nem perto, chega nem perto do que aconteceu com Davi. Ele já está com cara feia, ele já está resmungando, ele já está murmurando. Nesta noite a palavra é essa, irmão: para de murmurar, para de reclamar, para de cara feia. Você tem o Espírito de Deus na vida, como que pode ficar reclamando? Esta noite é noite de clamar e de dizer: Senhor, entra na minha vida com vitória, porque eu quero sair daqui mais crente do que eu que entrei. Aleluia. Adorou o Senhor, entre aqui, mas entre com o espírito de adoração. E quando todo mundo estiver no mesmo espírito, a Bíblia diz, a Escritura diz, segundo a justa parte de cada componente das juntas e medulas, contribui para o aumento do corpo e amor. É a tua parte, é a minha parte, é a mocidade, é os obreiros, é as irmãs, é os jovens, as crianças, os adolescentes. É um glória aqui, é um glória ali, é um aleluia ali, é um dizer Jesus é bom. O fogo começa a pegar, a fé de alguém que pode estar abalada levanta, e Deus começa a trabalhar e dá vitória para a sua igreja.
diretamente. Eu e você, nós somos personagens dessa história. A nossa vida não acabou. Se fortaleça, se alimente. Venha na segunda-feira, se alimente. Venha na terça, se alimente espiritualmente. Venha na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na escola dominical, no culto à noite. Se alimente e se fortaleça, porque longo te será o caminho. A vida não acabou. Se fortaleça, porque você ainda vai ter que enfrentar muitos embates dessa vida. Mas se você estiver fortalecido, Deus vai te dar a vitória. Davi entendeu os limites, entendeu até onde ele podia ir. Ele conseguiu uma compreensão dos seus limites, lutou até onde ele pôde lutar. A partir disso seria besteira. Ele não ficou abalado emocionalmente, mesmo ele sofrendo, consolou os outros, aqueles outros homens que diziam: olha, quando a criança estava viva, Davi orava e jejuava, agora ele não. Aí Davi precisou dizer: olha, eu tinha esperança, mas não era a vontade de Deus. Trazer ele de volta, eu não posso. Eu vou a ele. E certamente também consolou a sua futura esposa, Betseba, que perdeu o filho. Ele teve força, ele não ficou emocionalmente abalado, mas porque eu queria tanto receber uma bênção de Deus. Mas será que só aquele irmão? Será que é só aquele irmão? E fica olhando para um e olhando para outro. Irmão, olha para dentro de você. Para de perturbar os outros. Olha para dentro de você mesmo. Cada um olha para dentro de você e veja o que está acontecendo. Se condiz com a realidade ou não. Se não condiz com a realidade, irmão, entra num propósito com Deus. Enfrenta o problema e vai em frente. E não para, não desista, não desanima. Porque é isso que o inimigo quer, que você desista, que você desanime, que você pare, que você seja neutralizado. Mas nessa noite enfrente o problema e siga em frente. Enfrente o problema e vai em frente. Encare de pé. Davi conseguiu fazer isso. Seja corajoso. Tente mais uma vez. Davi perdeu o filho, mas ele tentou mais uma vez. Ele não parou. Ele não desistiu. Às vezes o problema pode estar querendo que eu desista. Se não deu certo da primeira, não significa que não vai dar certo da segunda, que não vai dar certo nunca mais. Essa mensagem não é de Deus, que não vai dar certo nunca mais. Vai dar certo sim. Seja corajoso. Tente mais uma vez. Davi tentou. Você consegue vencer o medo, a superstição, a dúvida. As pessoas, elas têm medo de ousar, elas têm medo de investir, elas têm medo de continuar. Diante daquele problema, Davi poderia muito bem ter desistido. Ele dizer: chega, não vai dar mais, eu não quero mais, eu não vou conseguir. Mas ele foi em frente, ele tentou mais uma vez. E veja o que aconteceu. Acredite que Deus quer e Ele pode te abençoar. Você precisa acreditar na bênção de Deus na tua vida. Você precisa acreditar na bênção de Deus na tua vida. A primeira criança de Davi, o primeiro filho com Betseba, representou o pecado, o castigo, a tristeza e o fracasso. Não deu certo, mas Davi tentou mais uma vez. Ele foi em frente, ele tentou, ele foi corajoso. A segunda criança que nasceu, agora não mais de um relacionamento ilícito, mas de um casamento aprovado, representou o perdão, representou a vida, representou a alegria, representou a riqueza, a sabedoria, a promessa de Deus e a vitória. Glória a Deus, aleluia.
Você pode dar uma vez, você pode levantar a mão e dar um glória por essa palavra. Muito bem, meus irmãos, nós somos gratos a Deus, porque chegamos ao término do trabalho, tivemos condições de adorar ao Senhor e oferecer a Ele um culto de louvor e adoração. Eu queria apenas passar para os irmãos que os trabalhos da igreja seguem normalmente. Amanhã é trabalho com ciclo de oração às 7h30. Terça-feira, oração e doutrina aqui na igreja, às 7h30 da noite. Quarta-feira, ensaio com as irmãs às 8 horas da noite. Quinta-feira, culto público, às 19h30 também. E domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E à noite, temos ensaio dos grupos normalmente de manhã. E à noite, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Outro recado é que tem alguns irmãos que não tiveram condições de estar aqui na ceia, nem no domingo de manhã, nem à noite. Então os irmãos que ainda não tomaram ceia, eu estou me referindo porque algumas pessoas nos procuraram para perguntar se